Olá, galerinha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a nossa aula é de Ciências Naturais, no livro Trilhas de Aprendizagem do quarto ano, na página 100. E nós vamos conversar sobre coleta seletiva. Vamos retomar a aula anterior? Então, na aula anterior, nós conversamos, nas páginas anteriores, sobre a reciclagem, como é feita a reciclagem do vidro, quais são as embalagens que são feitas de recursos renováveis e recursos não renováveis. Nós conversamos sobre sustentabilidade, sobre preservação do meio ambiente, nós conversamos sobre a redução do consumo, sobre o reuso das embalagens, depois conversamos sobre a reciclagem, a destinação das embalagens para reciclagem. E nós vamos continuar essa conversa hoje, e o nosso foco hoje é somente a atividade D, da página 100. Nós vamos refletir sobre esse texto. Então, eu vou lendo com vocês e nós vamos conversando, ok? Então, coleta seletiva. Coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados, segundo a sua constituição ou composição. Ou seja, resíduos com características semelhantes são selecionados pelo gerador. Quem que é o gerador do resíduo? Sou eu, você, somos nós que geramos esse resíduo. Nós temos que separá-los e disponibilizados para a coleta separada do lixo comum. É importante separar cada tipo de resíduo, pois eles têm diferentes processos de reciclagem. O processo industrial de reciclagem de uma lata de alumínio, por exemplo, é diferente da reciclagem da caixa de papelão. Os resíduos recicláveis secos são compostos principalmente por metais, como o aço e o alumínio, as latinhas, o papel, papelão, Tetra Pak, que são as embalagens longa-vida, como do leite, do suco, diferentes tipos de plásticos e vidro. Já os rejeitos, que são os resíduos que não são recicláveis, são compostos principalmente por resíduos de banheiro. Lembra que nós conversamos? Fraldas, absorventes, cotonetes, papel higiênico e outros resíduos de produtos de limpeza. Há, no entanto, uma outra parte importante dos resíduos, que são os resíduos orgânicos, que consistem em restos de alimentos e resíduos de jardim, folhas secas, podas. É importante que os resíduos orgânicos não sejam misturados com outros tipos de resíduos, para que não prejudiquem a reciclagem dos resíduos secos e para que os resíduos orgânicos possam ser reciclados e transformados em adubo de forma segura, em processos simples como a compostagem. Então, vamos continuar a nossa conversa? Então, o texto aqui está nos falando mais uma vez como é importante a gente ter essa ideia de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente, do uso consciente dos recursos renováveis, porque eles não são infinitos, né? Muitos recursos renováveis precisam, para continuar sendo renováveis, que a gente use com consciência, como a água, a madeira, o solo, e existem recursos que não são não são renováveis, como os originários dos minérios e do petróleo. O que é que nós podemos fazer? A nossa parte, quando a gente fala em coleta seletiva, é separar o lixo. Então, por exemplo, o texto aqui fala que é muito importante que a gente separe os resíduos secos recicláveis por tipo. Então, vidro separado com vidro, papel só com papel, alumínio só com alumínio, plástico só com plástico. Então, isso facilita para que esse material seja reciclado. Por exemplo, se a gente pega e joga a caixa de papelão junto com o resto da comida, ela não vai ser reciclada, ela vai aumentar a quantidade de lixo que a gente produz. O texto aqui também está falando dos resíduos orgânicos, que é o resto da comida, que a gente pode usar para fazer adubo, para fazer compostagem, né? Nós vamos colocar aqui na atividade, junto com o vídeo de hoje, é uma atividade complementar. Então, a lição que vocês vão fazer hoje não está aqui nesta página. Nesta página está o texto que vocês vão ler.
a explicação que vocês vão ouvir, mas hoje nós, professoras, vamos enviar para vocês uma atividade complementar fora do livro Trilhas de Aprendizagem sobre coleta seletiva. Só fechando aqui a nossa conversa, nós também temos aquele resíduo que é o resíduo que ele não é reciclável, como o lixo do banheiro. Então, se a gente separar o lixo certinho, a gente diminui a quantidade de lixo que é jogado no aterro sanitário. Isso é preservar o meio ambiente, isso é agir com sustentabilidade, quando a gente reaproveita as embalagens para fazer coisas na nossa casa, quando não serve mais, nós separamos de forma correta, tudo isso vai ajudar na preservação dos recursos naturais, na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento de uma sociedade sustentável, que convive bem com a natureza. Então, essa é a nossa ideia de hoje, é sobre isso que nós estamos conversando, eu quero que vocês reflitam. E aí, já conversou com a sua família sobre a importância de separar o lixo? Já começaram a separar o lixo? É muito importante. E a nossa atividade hoje vai complementar, vai anexada aqui no Google Sala de Aula depois do vídeo, tá bom? Então, sejamos conscientes, preservemos o meio ambiente, ok? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Um beijo para vocês.